mas pegou assim, Exato. bem amplo. Né? Ficou bom. Tá. A paz do Senhor, meu irmão, meus amigos que estão nos ouvindo, assistindo essa transmissão na internet. Está chegando na sua casa, no seu lar, né? Onde você estiver, está vendo no ônibus, ou no carro que você está passeando, né? Andando, indo no lugar. Que Deus possa abençoar sua viagem, que Deus possa abençoar sua trajetória, onde você for, onde você vai. Deus abençoe grandemente sua vida. Então, transmitindo, começando agora, a escola dominical, aqui na igreja, transmitiu o amor ao próximo. Quero deixar uma palavra para você, e depois eu quero orar por você. Uma palavra aqui, que hoje é domingo, né? Então vamos aqui, ó. Você fala sobre a ressurreição de Jesus, né? E Evangelho segundo São Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 1, vou ler para você, rapidinho. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aroma para ir embalsamá-lo. E muitos, cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam uma ao outro: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendida e atemorizada. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizei, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide dizer ao seu discípulo e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galiléia. Lá verei, como ele vos disse. E, saindo, ela fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Então, graças a Deus, por essa passagem colhida no seu coração nessa noite. Sabemos que Jesus ressuscitou, e sobre a ressurreição de Jesus, né? Graças a Deus, como falamos, sexta-feira foi a Páscoa, né? A Páscoa significa a libertação do povo de Israel lá do Egito para o judeu. E a Páscoa para os cristãos significa a libertação dos nossos pecados. Então Jesus nos libertou dos pecados. Então a Páscoa significa a libertação. Jesus nos deu nossos pecados. Jesus nos perdoou nossos pecados. Então, graças a Deus. Então, e domingo é a ressurreição de Jesus. Tá? É sempre simboliza. Falamos, lembramos da morte do Senhor Jesus Cristo. Né? Também que Jesus já ressuscitou. Jesus já está vivo entre nós. Né? Por isso devo graças a Deus por esta manhã gloriosa, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesta manhã. Quero orar para você, vamos fazer uma oração, né? Para que o professor João possa ensinar e ministrar sua palavra nessa manhã. Feche seus olhos onde você esteja, na sua casa, no seu leito, ou você está enfermo, se você está desempregado, creia que Jesus Cristo é a única solução do seu problema, da sua causa. Só Deus pode fazer por você. A Bíblia nos diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente, além do que você imagina, pediu ou pensar, né? Porque o poder gera em nós, de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Então, feche os olhos. Amado Deus, querido Jesus, nessa manhã, Senhor, te pedimos, Senhor, meu Deus, as bênçãos em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, amado querido Jesus, pela noite de paz que nos der, Senhor, porque deitamos, dormimos, acordamos, o Senhor nos sustentou, Senhor. Quero agradecer mais um dia de vida que nos der, Senhor Deus, pela saúde do nosso corpo físico, Pai Celestial, esse ar que respiramos, pelo oxigênio que recebemos, Senhor, glória, pela grande misericórdia Tua, Pai, porque estamos de pé, meu Pai Celestial. Ah, Deus eterno, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor da glória, Deus eterno, dá saúde, Senhor, Teu doutor por excelência, Senhor da glória, Teu médico dos médicos, Senhor, pode curar essa enfermidade, essa dor, Senhor, essa dor que está no corpo da Tua filha, Pai, do Teu Filho, Pai Celestial. Deus, essa enfermidade, Senhor Deus, que tem oprimido, meu Deus, mas Tu tem poder para arrancar, Senhor da glória. Tem poder para tirar, Senhor, e dar saúde, restaurando, revigorando, Senhor da glória, e acrescentando nossa fé em nossa vida, Pai. Ó Deus eterno, nesse momento, Deus, quando vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, o estudo da Tua palavra, que o pastor Jônio, o professor Jônio, vai ministrar, Senhor Deus, e dar sabedoria, dar entendimento, conhecimento, para a licença em nossas vidas nesta noite, porque necessitamos e precisamos, Pai Celestial. Também te peço, meu Pai, neste momento, Pai, abençoa a irmã Lenidal, também está aqui, Senhor, de homem, Deus, amém, que eu te falo, Senhor, professor Jônio, Pai, os demais irmãos também que vão chegar aí, não sei, Senhor. Tu és sábio, Senhor, Deus é glória, porque Tu, meu Deus, meu Pai, Deus, Tu sabe, um esforço, um sacrifício da nossa parte, Senhor, para fazer trabalho de Deus, Senhor. Agradecemos e pedimos essa bênção, Cristo Jesus, para sempre. Deus abençoe a vossa vida. Nós vamos agora ouvir a palavra do nosso professor Jônio, que vai ministrar a sua palavra ao seu coração. Amém. Que Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui nessa manhã para mais um estudo da palavra do Senhor e hoje nós vamos estudar sobre critérios potencial de liderança. E isso é importante nós estudarmos porque precisamos de capacidade espiritual para escolher pessoas que realmente querem trabalhar para o Senhor. Pessoas que querem realmente entender a missão que é dada a nós para pregarmos o Evangelho. E quando nós falamos de liderança, e nós entendemos que liderança não é algo relacionado à politicagem que aí existe. Liderança não é simplesmente como as pessoas querem crer, que é só uma maneira de se exibir e dizer que está à frente e usa mais aquela posição para mostrar mais autoritarismo do que autoridade. Porque autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra. Pessoas que impõem e não ouvem as ideias dos outros, isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Então tem o líder e tem um chefe. Chefe vocês já sabem, é aquele que só ele é o bom, só ele que faz que as coisas acontecem, as opiniões não valem, mas o líder é diferente. O líder ele consegue ter essa conexão, ele consegue ter esse vínculo com o seu grupo e o grupo cresce. Então, quando nós falamos de liderança, a primeira coisa que o líder precisa ter é a sabedoria de escolher as pessoas que vão trabalhar ao seu lado. E
claro que eu devo admitir e reconhecer que nos nossos dias, como se escolhe as pessoas para trabalhar na obra do Senhor, são coisas absurdas, são coisas que trazem vergonha. E eu, no desenrolar aqui da aula, você vai perceber que tem algumas denominações aí, eu vou falar, eu gosto de citar o nome de denominações que eu conheço, por exemplo, Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Tem uma maneira de escolher as pessoas para trabalhar na obra, tem uma maneira de escolher as pessoas para serem consagradas ao ministério, estratégia, métodos muito estranhos, que, segundo a palavra do Senhor, não condiz. E aí eu fico me perguntando, onde começou tudo isso para que os outros pastores pudessem se sentir bem em ter sido escolhido para o ministério pastoral ou para o ministério de presbítero, diácono, ter que passar por alguns constrangimentos para que aí então a aprovação dele seja certa, a aprovação dele seja aceita e que aquela pessoa realmente seja escolhida de Deus. São escolhas, são decisões tomadas que, à luz da palavra do Senhor, são coisas de extrema loucura, de extrema falta de consciência, de se entender os critérios realmente para se escolher uma pessoa para trabalhar na obra. E aí nós olhamos o maior exemplo para nós escolhermos como as pessoas podem ser úteis no ministério, como as pessoas podem ser úteis no trabalho do Senhor. Então, a primeira coisa que não deve acontecer dentro de uma escolha é a amizade. É você escolher uma pessoa por amizade. Aí você olha, não, mas ele é meu amigo, mas ela é minha amiga. Então, por ela ter uma amizade comigo, por ele ter uma amizade comigo, eu vou levar ele ao ministério de diácono, ou eu vou levar ele ao ministério de presbítero e de pastor e assim por diante. Isso não é legal, porque a amizade não tem nada a ver com o que a pessoa irá fazer depois. Porque até então aquela pessoa é seu amigo e você indicou aquela pessoa pela amizade, mas depois aquela pessoa vai fazer esse trabalho em algum lugar e se ela não tiver a preparação adequada para fazer o que é para se fazer exatamente como a Bíblia pede, e aí onde é que fica? Você indicou a pessoa, você não teve alguma iluminação do Espírito Santo, você não foi tocado pelo Espírito Santo, você não viu naquela pessoa nenhum potencial que pudesse ficar naquele cargo. Então tem gente aí que ele indica porque sou amigo, amizade. Então esse é o primeiro erro, não indicar ninguém por amizade. E tem aquelas outras pessoas que indicam pessoas ao ministério para trabalhar na obra por medo de que aquela pessoa saia daquele ministério. Aí eu aqui, um pastor, aí eu percebo que aquela irmã, aquele irmãozinho está quase querendo não ficar na denominação que eu pertenço. E eu meio que preocupado com ele ou com ela, querendo que ela não saia, porque muitas vezes essa preocupação de alguns pastores, que uma ovelha, eu vou chamar de ovelha, que não sai dessa igreja, não é porque ele está preocupado com a pessoa em si, é porque aquela pessoa é dizimista. E ele sabe que se aquela pessoa sair, vai ter um desfalque, vai ter, digamos assim, uma diminuição no que chamamos de dízimo. E tem pastor que olha a pessoa como dízimo. As pessoas não é olhado como alma, as pessoas são olhadas como dinheiro. Então ele com medo de aquela pessoa sair, com medo que aquela pessoa ir embora e não dê mais seu dízimo ali e ter aquela diferença no final do mês, ele chama aquela pessoa e diz assim, eu fui tocado por Deus e aí eu vou levar você ao ministério
de diácono. Eu já vi muito acontecer isso. De irmãozinho já não está muito ali bem naquela igreja, porque as diferenças são muito grandes, a exibição, o status e outras coisas. E aquela pessoa pensa, poxa, eu vou para uma igreja mais humilde, uma igreja que as pessoas têm mais comunhão. E aquele pastor percebeu, porque às vezes ele não percebe, tem uns olheiros, você sabia? Tem na igreja os olheiros que dizem, não, pastor, tem uma pessoa aí que quer sair da igreja, porque é isso, ninguém reconhece ele. Aí o pastor, ele quer uma posição, então chama ele aqui. Aí chama aqui, olha, você vai ser consagrado a diácono tal dia, traga os seus documentos, e aí essa pessoa é incluída por esse motivo. Mas a pessoa não tem vocação, a pessoa não tem chamada para aquilo, mas por causa do pastor não querer perder, aí ele coloca aquela pessoa. Então esse tipo de líder não serve também. Um líder é por amizade, outro líder é porque está com medo de perder aquela pessoa. E isso acontece em várias situações. Se você colocar a sua cabeça para pensar, existem várias maneiras que as pessoas querem consagrar uma pessoa sem ter condições ou toque do Espírito Santo. Ok, pode acontecer de uma pessoa que não tem capacidade, é diferente de uma pessoa não ter capacidade e ser escolhida para fazer um trabalho e depois fazer um grande trabalho? Sim, pode acontecer. Porque a capacidade é uma coisa, a pessoa não tem capacidade, mas Deus já tem um plano para aquela pessoa trabalhar e desenvolver uma obra. E Deus vai capacitando ele. Isso acontece. O que eu estou falando é a falta de capacidade de que aquela pessoa não tem nada a ver com aquilo. A pessoa nem gosta daquilo, nem quer fazer aquilo. Então o pastor usa a estratégia, joga a pessoa para fazer aquilo sem fazer. Às vezes a pessoa é consagrada a presbítero, porque tem muitos presbíteros aí, diáconos aí, que foram consagrados e nem a Bíblia gosta de ler. Então é uma coisa muito complicada. Eu tenho um vídeo no YouTube que diz bem assim, que as pessoas que são consagradas a presbítero, a diácono, a pastor, sem conhecimento da palavra, esse ministério é uma piada. O ministério é uma piada. Porque uma pessoa que diz, eu sou pastor, mas nunca leu a Bíblia toda, nunca estudou a Bíblia e nunca se interessou por nada, fez lá o curso teológico só para conseguir o certificado, essas pessoas também não servem para a liderança. Essas pessoas não servem para situações em que o trabalho é sério. Uma certa vez eu ensinava num seminário, na Assembleia de Deus, quando eu fazia parte do Ministério de Belém, no setor 40, e um dos dirigentes, ele seria consagrado em evangelista. Ele parece que era diácono, se eu não me engano, e ele ia ser consagrado em evangelista, mas ele precisava ter o curso teológico. Então eu fui ensinar esses obreiros para eles depois se formarem e depois conseguir o certificado e serem consagrados a evangelista. Aí um dos alunos, nesse dia lá, que era só dirigente de igreja e outros irmãos que estavam fazendo teologia, e esse era um dirigente, hoje ele é ex-dirigente de uma das igrejas lá do setor 40 da Assembleia de Deus no Estado de Belém. E ele, no meio da aula, ele olhou para mim e falou bem assim, professor, eu quero fazer uma pergunta. De o quê? A duração da nossa aula era 2 horas de aula, todos os sábados. E eu acho que é pouco demais. Então o que acontece? Ele chegou diante de mim e disse, olha, professor Johnny, por que você não pega esse certificado e já libera para nós, e a aula que seria 2 horas, seria meia hora. E aí a gente se formava, aí já ia se apresentar era um ministério de evangelista e ficaria tudo boa, ficaria tudo bem. E eu olhei para ele e disse assim, olha, é o seguinte, aqui é um lugar sério, estudamos a palavra de Deus seriamente e você só tem 2 horas de estudo. Quando eu fiz teologia era de segunda a sexta, todos os dias, das 19
às 22 horas, vocês só estão tendo uma aula num sábado, e 2 horas não é nada. Vocês vão pegar certificado, vocês só vão ficar bom mesmo na palavra do Senhor se vocês continuarem estudando. E você chega aqui, interfere na aula, diz que essa aula deve ser reduzida para meia hora, pede para me liberar o certificado para você ser consagrado a evangelista. Eu vou te dar um conselho: pegue a sua caneta, pegue o seu caderno e vá embora, porque você está no lugar errado. Aqui é para pessoas que querem estudar a Bíblia. E aquele dirigente daquela igreja ficou muito chateado, achou que eu peguei muito pesado. Vocês perceberam? Tem pessoas que não querem estudar a Bíblia seriamente. As pessoas querem simplesmente estudar a Bíblia, não entender quase nada de Bíblia, querem um certificado para depois ficar falando por aí que é um teólogo, que tem formação teológica, mas que não sabe de nada. Então, um líder, ele precisa ter visão. Um líder, ele precisa ter conhecimento. Um líder precisa ler a Bíblia. Pelo menos leia 5 capítulos por dia. Menos de um ano você vai ter lido a Bíblia toda. Então, um líder tem que se aperfeiçoar, ele tem que crescer, ele tem que conhecer, ele tem que procurar, tem que perguntar, tem que observar, que aí ele vai desenvolvendo e ele vai crescendo e a cada dia, e isso é bom para ele. Então, quando Jesus escolheu os seus 12, é interessante, os 12 não tinham capacidade de nada, mas ele viu naqueles 12 potenciais e capacidade que depois eles teriam com a aprendizagem, com o ministério de ensino de Jesus. Então Jesus passou os 3 anos ensinando aqueles 12, embora um tenha se desviado, porque assim, embora acontecesse algum fracasso naquelas escolhas de Jesus, mas em comparação de 11 que permaneceram e de um que fracassou, essa escolha de que a capacidade vem de Deus, isso aí é certo. Agora, escolher uma pessoa sem capacidade e sem interesse, aí é difícil. Mas tem gente que escolhe, como eu falei para você, por amizade. Por amizade, você vai ser consagrada. Porque eu não quero que você saia daqui, você vai ser consagrado. Não, isso aí não é correto. O correto é que a pessoa seja tocada pelo Espírito Santo, indique a pessoa e a pessoa mostre o interesse por aquilo que está fazendo e Deus vai capacitando. Aqui na igreja ministério, da igreja Primitiva Amor ao Próximo, os irmãos que foram escolhidos aqui, assim, para trabalhar, a gente percebe que eles têm um interesse, têm um desenvolvimento e eles vão levando esse trabalho, eles vão fazendo isso com amor e Deus vai abençoando. E quanto mais Deus vai abençoando, mais conhecimento eles vão adquirindo. E isso faz eles crescerem espiritualmente, porque aí eles passam de um estágio terreno, natural, para um estado espiritual. E a mente se abre e o trabalho se desenvolve. Esse é o segredo. Então, Jesus escolhe 12 discípulos, que talvez eu e você não escolheríamos. Porque se nós fôssemos escolher, a gente escolher pessoas de alta capacidade, um estadista, ou um financista hábil, ou um membro influente do sacerdote, porque no tempo de Jesus existiam os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, pessoas que estudavam muito. Jesus não olhou nessas pessoas como pessoas capacitadas para fazer a obra crescer, não. Ele pega 12 que, pela opinião geral e cultural daquele tempo, olha, eles não viam ali nenhum sucesso naquela escolha. Mas Jesus sabe como é que se escolhe e como é que faz. Então ele escolhe quase todos da Galileia e não da Judéia, porque Jerusalém era mais exclusivista, mais centrada ali.
Então eles escolhem o da Galiléia, que eram pessoas mais cosmopolita, que se davam muito bem com outros povos, tinham a mente mais aberta e poderiam receber essa nova mensagem, esse evangelho, que é o evangelho quer dizer boas novas, para pregar às nações. Mas o que é que acontece? A escolha de Jesus foi nesse patamar. Ele escolheu e ensinou. E é por isso que eu disse que quando Jesus disse para os seus que o Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Jesus falou isso para os seus seguidores. É impossível um líder saber algo se ele nunca leu. É impossível o líder saber algo que ele nunca estudou. Essa questão de que vem a revelação para a nossa mente do que está escrito e o entendimento, isso é ilusório. Quem prega isso, quem ensina isso, é a igreja, congregação cristã no Brasil, que eles dizem que abre a Bíblia e o Espírito Santo revela e eles pregam. Isso aí não é bíblico, isso aí não existe ninguém dos apóstolos, nenhum dos seguidores, nem dos profetas, sempre foram pessoas bem estudadas e pessoas que liam o Torá, pessoas que liam os escritos de outros apóstolos e tinham o seu crescimento. Por que a congregação cristã ela diz que a Bíblia vai ser revelada? Porque o seu próprio fundador, Luiz Franciscon, não concluiu o ensino médio. Ele só tinha o fundamental. Então já dá para perceber, ele não gostava de estudar. Embora ele tenha vindo de uma igreja que estudava muito, que é a igreja presbiteriana, ele também percebeu que um povo educado, um povo que tem cultura, um povo que tem estudo, não recebe qualquer coisa. A congregação cristã, o que o ancião falar ali, aquele povo aceita, porque é um povo sem estudo. Então tudo que o ancião falar vai ser tratado, vai ser aceito como verdade. Então o que acontece entre a revelação e entre a inspiração do Espírito Santo? A Bíblia, ela já foi revelada, certo? Quantos livros há na Bíblia? 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Essa é a quantidade de livros que existe na Bíblia protestante. Já na católica não é 66 livros, é 73 livros, mas lá é a Igreja Católica. Como nós somos evangélicos, nós vamos falar da Bíblia protestante, da Bíblia evangélica. Então o que acontece? 66 livros existem dentro da Bíblia. Você não pode acrescentar 67 nem 68 e você não pode de 66 diminuir para 65. Por quê? Quando a Bíblia foi selecionada e foi escolhida, automaticamente aqueles livros foram considerados inspirados. Aí existe uma palavrinha que nós chamamos de canon. Canon no hebraico é como se fosse vara de medir. O livro canonizado, ou seja, os livros que estão serão os livros que ficarão e não pode mais tirar e nem acrescentar. E alguns livros que não entraram nesse canon, nessa seleção de livros inspirados, são chamados de livros apócrifos, ou seja, livros não inspirados por Deus, livros que a história aconteceu, mas que não são inspirados. Então a Igreja Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, mas esses 7 livros a mais são considerados por nós livros apócrifos, não livros inspirados. Bem que apócrifos, lá naquele tempo, era oculto. Com uma conotação religiosa, ela veio com o significado de não inspirado. E aí, quando foi que os livros apócrifos foram escritos, que é os 7 livros a mais na Igreja Católica?
Se você abrir a sua Bíblia, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre Malaquias e Mateus tem uma página em branco, lá no meio da Bíblia. Aquela página em branco, ela não está ali por acaso, que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. Essa página em branco no meio do Antigo Testamento, que divide o Antigo do Novo, ela tem um significado que é chamado de 400 anos de silêncio, ou seja, foram 400 anos que Deus não falou mais com o seu povo através do profeta, o Espírito Santo não se manifestou de uma forma através dos profetas. Então, nesse período foi escrito esses 7 livros que tem na Bíblia Católica e outros livros que nós temos aí, nós temos aí dentro, que não está incluído nos 66 livros. Então, o líder, ele precisa conhecer isso, ele precisa entender isso. Como eu falei para vocês, quem capacita é Deus, mas aquele que vai ser capacitado, pelo menos tem que ter um interesse em fazer o que está fazendo. E se não tiver nenhum interesse, não, eu vou consagrar aqui o meu amigo, porque nós temos amizade, aí leva ele a pastor e é que se torna um péssimo pastor. Essa aqui é minha amiga, esse é meu amigo, eu vou levar ele a presbítero, mas ele não serve para ser presbítero, vai ser um péssimo presbítero. Essa irmãzinha aqui, eu vou botar ela aqui na frente do círculo de oração, mas ela disse, mas eu não gosto de não círculo de oração, só quero cantar, não quero reger, não quero escolher hino, não quero nada. E se eu forçar ela a fazer isso, ela vai, mas não vai fazer por interesse. Então é bom a pessoa ser escolhida, embora não tenha capacidade, mas depois vai ter, mas pelo menos tem interesse no que vai fazer. Então o que acontece? Jesus escolheu os 12 e diz, vem e me segue. Eles seguiram Jesus e começaram a fazer exatamente aquilo que Jesus estava fazendo. Estava vendo os milagres e eles foram escolhidos. Então esse critério de potencial de liderança requer visão para escolher as pessoas para trabalhar na obra do Senhor. E aí, chega no nosso tempo, vou falar exclusivamente da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, da onde eu vim. Como é que se escolhe alguém para ser presbítero lá? Como é que se escolhe alguém para ser diácono lá? Vocês sabem como é? Olha agora como é que eles... Olha a escolha deles. A escolha mais louca que eu já vi em toda a minha vida. E eu nunca aceitei isso. Fiz vários vídeos no YouTube condenando esse ato. Eles me pediram uma certa vez, Johnny, apaga aquele vídeo lá porque você está falando mal da gente. E você não entende disso, é porque é assim que funciona. Eu digo, não, está errado. Não é assim que se escolhe um diácono, não é assim que se escolhe um presbítero, não é assim que se escolhe um pastor. Vocês estão todos errados e aquele vídeo vai continuar lá. Então, olha como é que eles escolhem uma pessoa, e eles se gabam de que isso tenha acontecido com eles. Uma certa vez um rapaz, o pastor, ele era diácono, e o pastor queria consagrar ele a um evangelista, porque o rapaz tinha potencial, ele fazia um bom trabalho na igreja, ensinava bem, era uma pessoa que tinha um bom testemunho, e o pastor olhou para ele, o pastor presidente olhou para ele, poxa, esse rapaz aí dá para ser um bom evangelista, eu vou consagrar ele, mas ele precisa passar por uns testes. Os testes da Assembleia de Deus são testes loucos, que às vezes quem aceita um pastor maluco consagrando o obreiro maluco ao ministério. Aí o que aconteceu? O pastor chamou esse rapaz, já com pensamento de consagrar ele, mas precisava que esse rapaz passasse por um teste. Então esse pastor chamou esse rapaz e disse, olha, tudo bem, meu jovem? Tudo bem. Eu queria que você fizesse um favor para mim, o pastor falando. Você está vendo aquele vaso ali? Estou vendo. Você está vendo aquele outro vaso ali com uma planta? Estou vendo. Eu quero que você pegue aquela planta e passe para esse outro vaso. Rapaz, sim, pastor, vou fazer isso sim, agora, vou fazer agora. Ele disse, tudo bem. Aí o rapaz começou a botar areia para outro vaso. Quando ele pegou a planta para plantar, o pastor, mas espera aí. Só que eu quero que você plante essa planta de cabeça para baixo.
a raiz para cima e plantá-la de cabeça para baixo. Aí o rapaz falou, mas pastor, se eu plantar assim, a planta vai morrer. Ele falou, sim, eu sei, mas eu quero que você faça o que eu estou mandando. Pastor, isso não está certo. Tem que plantar a planta com a raiz na terra. Jogar terra. Pastor, não, mas eu quero que você plante ela de cabeça para baixo. Eu estou pedindo. Ele falou, não, pastor, eu não vou fazer isso, porque isso não está certo. Aí o pastor olhou para ele, tá, tudo bem, você não vai fazer? Ele disse, não, pastor, se o senhor pedisse para me plantar corretamente, eu plantaria mais de cabeça para baixo, eu não vou fazer isso não, porque isso não está certo. Aí o pastor, tá bom, meu filho, pode ir embora, pode ir. Aí o pastor, no seu caderninho, falou, não aprovado, porque não fez a loucura que ele queria que fizesse. Então ele achou que ele não era obediente, achou que ele não tinha capacidade, porque ele não fez a loucura que o pastor pediu para ele fazer. Agora, pensa comigo, plantar uma planta de cabeça para baixo, isso é loucura? O que vocês acham? É loucura ou não é loucura? É loucura isso. Agora, um pastor maluco precisa de um outro obreiro maluco para fazer a loucura dele, para ele então ser considerado. Então a Assembleia de Deus tem muitas essas loucuras. Então esse pastor viu naquele rapaz e disse assim, olha, você não. Então ele conversando com o outro obreiro falou, olha, o rapaz lá não foi aprovado para ser evangelista, porque eu mandei ele plantar uma planta de cabeça para baixo e a raiz para cima. Ele não fez o que eu mandei, então ele não tem capacidade. Ele não serve para ser evangelista. Então, esse tipo de líder, ele passou por isso e quer fazer isso com todo mundo. Eu vi uma outra vez que um pastor que ia ser consagrado a presbítero, disseram para ele, olha, limpa esse fogão. E um rapaz lá, que ia ser consagrado a presbítero, limpou o fogão. Bem limpinho. Aí o pastor chegou para ele, ainda está sujo, limpa ele. Aí ele foi, limpou mais. Aí a terceira vez, ainda está sujo, limpa ele. Mas não estava sujo. Era só para testar a paciência do outro, para ver até se ele ia fazer quantas vezes ele pedisse. Até que o irmão falou, irmão, eu não vou mais limpar esse fogão não, já tá quase brilhando, tá parece um diamante. Pastor, não, mas eu quero que tu lave de novo. Ele falou, não vou mais fazer isso não. Onde é que tem sujeira aqui? Me mostra aqui uma sujeira aqui. Ele falou, mas eu quero que você lave de novo. Rapaz, não vou lavar de novo não. Não, já mais 4, 5 vezes que eu lavei esse fogão aí, e ainda tá vendo sujeira onde? Ele nem me fala que tá sujo, não mostra para mim onde é que tá sujo e quer que eu lave de novo? Não vou lavar não. Aí o pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, chegou à conclusão, não serve para o ministério porque não fez a loucura que eu queria que ele fizesse. Palhaçada, né? É palhaçada, isso, a irmã falou tudo, palhaçada. Uma certa vez também eu vi, então, nós estamos falando sobre liderança, então esses tipos de líderes, eles estão mais para oprimir a pessoa e eles não são, não são de Deus. Uma certa vez um rapaz consagrado a diácono. Isso eu falo de experiências que eu vivi lá, quase toda a minha vida na Assembleia de Deus. O rapaz consagrado, o pastor pegou no bolo e passou a mão no terno dele. Ó, e limpou assim a mão dele. Aí o rapaz assim olhou para ele, pastor, o senhor sujou meu terno, sabe que terno nem para lavar na máquina não pega, né? É difícil isso. Pastor, sim, e daí? Não, mas só que é isso aqui, como é que eu vou lavar? O senhor faz uma coisa dessa e ficou chateado o rapaz. Aí o pastor chegou à conclusão, não serve para ser diácono. Já vi nego assanhar o cabelo do outro, pisar no sapato do outro, pedir coisas absurdas. Também está esquecendo de quem também o dízimo, quem não for dizimista, né? Ah, sim, ela vai chegar lá. Vai chegar lá. Então são esses testes malucos que eles fazem.
pergunta, eles vivem pela Bíblia? Eles dizem que vivem pela Bíblia. Agora me mostra na Bíblia Jesus fazendo um teste desse. Jesus é o libertador, o opressor é o diabo. Jesus fez um teste com os seus seguidores, ele falou, me segue. Jesus falou, vai, vem e me segue. Mas esses pastores, a maioria da Assembleia de Deus, eu não vou falar Deus de amor, que deve ser quase o mesmo ritmo, mas da Assembleia de Deus, onde eu vivi, onde eu passei no ministério, eu era presbítero, professor de teologia em vários seminários lá, e eu percebi isso lá. Então é uma maneira de avaliar que eu digo que eu estava até falando aqui, missionária Fernanda, que uma certa vez um rapaz, o pastor, mandar ele passar a planta de um vaso para o outro. Aí ele ia passar, mas ele ia ser consagrado a evangelista, caso ele passasse nesse teste. E o pastor mandou ele plantar a planta de cabeça para baixo. A raiz para cima e a planta de cabeça para baixo. Aí ele falou, não pastor, mas isso não está certo. Mas eu quero que você faça, porque eu estou pedindo. Não pastor, ela vai morrer. Não, mas eu sei que ela vai morrer, mas eu quero que você faça isso. Ah não pastor, não vou fazer isso, não vou plantar uma planta. Aí não fez, aí o pastor, tudo bem meu filho, vai embora. Tá, o menino foi embora, aí ele não serviu para ser consagrado a evangelista, porque não fez a loucura que ele queria que ele fizesse. Porque ele, sendo um pastor maluco, queria consagrar um outro maluco. Como o outro não era maluco, não serve para fazer parte desse circo de loucos e malucos que existem no ministério da Assembleia de Deus, no ministério de Belém. Às vezes você que está me assistindo, você acha que eu estou falando mal da Assembleia de Deus. Eu estou falando fatos reais que lá acontecem. Eu não estou falando mal da Assembleia de Deus. Falar mal é você criar uma situação que lá não existe. O que eu estou falando aqui é verdade. Eu vivi lá dentro e vi isso. Eu não sei nem como eu fui consagrar presbítero, porque eu dizia claramente para todos os pastores, se vocês vierem fazer teste comigo, eu vou fazer questão de ficar reprovado. E eu acho que foi Deus que me consagrou a presbítero naquele tempo quando eu estava lá, porque eu fiz questão de ser reprovado em tudo. Não adiantava fazer teste comigo. Uma vez tentaram fazer um teste comigo, foi assim. Eu sentei num banco, chegou um pastor perto de mim assim, vou falar o nome do cidadão, pastor Abel, setor 40. Eita, se vier processo já era. E ele chegou, sentei lá, ele olhou assim para mim, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? E eu falei, professor, não está vendo que eu estou sentado? Eu sei que você está sentado, mas você... E nem sabia, eu era diácono, depois eu era presbítero e nem sabia disso. Eu talvez sabia, eu queria fazer gracinha. E ele disse assim, você foi considerado presbítero? Eu digo, olha, isso é o que vocês dizem. Agora, se Deus quis que eu fosse presbítero, amém. Mas para ser pastor, como você, e como muitos que eu conheço aqui, porque no dia que eu fui consagrado a diácono, eu desci. E quando eu fui consagrado a presbítero, eu desci ainda mais. Mas vocês são totalmente diferentes. E cada vez que vocês são consagrados a alguma coisa, vocês acham que são melhores e maiores do que todo mundo. E para mim, você não é nada. Para Deus, vocês não são nada. Esse pastor olhou, calma irmão, calma. Eu estou calmo. Você que chegou aqui me ofendendo. E eu peguei pesado com ele. Aí ele disse, tá bom, tá. Saiu, fui embora. Aí foi falar com outro pastor, que já me conhecia, falou, aquele rapaz ali é muito ignorante. Quem? Aquele rapaz, o Johnny? Ixi, o que você falou para ele lá? Não, eu só perguntei o que ele estava fazendo ali. O Johnny não tem papo na língua. Aquilo que é verdade, se você falou uma coisa para ele, ele não deixa para depois. Então eu saí da Assembleia de Deus de cabeça erguida, sem ter que me lamentar de ter ficado calado na hora que era para falar a verdade. Então um líder tem que ter atitude. O líder não tem que ver o errado porque é presidente, porque é pastor. Não, se tiver errado, contrário à palavra, você como um obreiro, você como um servo do Senhor, que conhece a palavra, ainda que você não seja diácono, ainda que você não seja presbítero, nem pastor, mas você está na palavra, corrija. Não vou falar porque é pastor. Não, se o pastor estiver errado, chama o pastor no canto. Pastor, aquilo que você falou ali, eu queria ver onde está escrito isso aqui. Porque eu acho que ali está fora, hein? E aí, se ele tiver base na palavra do Senhor, e aí é isso que vai acontecer.
Então Jesus, ele é assim, não é necessário você, às vezes, ter capacidade para fazer a obra, porque Deus te capacita depois. Você só precisa ter interesse. Também a gente não pode escolher uma pessoa que não quer fazer nada e a gente coloca por amizade, porque é meu amigo eu vou colocar, porque é meu amigo que eu vou consagrar. Não, a pessoa tem que ter interesse. Ou então, com medo da pessoa sair, porque vai dar o dízimo e tudo, aí a gente segura aquela pessoa ali. Então, olha, assim, a gente viu aqui que eles escolhem a pessoa com esses testes malucos. Em nenhuma parte da Bíblia existe esses testes malucos que eles fazem. Mas eles lá se engrandecem. Eu já vi até o pastor José Ivanildo aqui no setor 40, no setor 26 aqui em Carapicuíba, se gabar de quantos vexames, de quantas humilhações ele passou, para ele depois dizer, olha onde é que eu estou. Grande coisa. E quando eu fiz o seminário, o professor lá falou assim, olha, para vocês subirem no ministério, vocês vão ter que passar por algumas situações que vocês vão ter que se manter firme para que vocês sejam consagrados. E eu pensava que era estudar a Bíblia, dar bom testemunho, dedicação à oração. Não, era resistir a essas palhaçadas. E esses testes, então eu nunca vou ser pastor na minha vida. Primeiro, porque isso não é bíblico. Segundo, que não tem nada que aprove isso dele. Então, isso está mais para um opressor do que uma pessoa que quer fazer você crescer na obra. Então, servindo o homem, não servindo Jesus. Servindo ao homem. Porque a maioria dessas igrejas aí conservadoras, eles servem ao homem. E não servem a Jesus, não. Quando eles saem para pregar, digamos assim, eu saí muito para a evangelização com os irmãos aqui da Carapicuíba aqui do Tonato, saía com eles. Eles chegam para a pessoa e falam assim, olha, você quer aceitar Jesus? Então a pessoa ouve a história, vê o que Jesus fez e aceita Jesus. Só que quando a pessoa chega lá, nos primeiros meses, eles deixam a pessoa quieta e não falam nada. Aí a pessoa vai servindo realmente a Jesus, porque aceitou Jesus, canta, louva, vai com felicidade, vai com alegria. Com o passar do tempo, eles chegam para a pessoa, depois de uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, chegam para a pessoa, olha, é o seguinte, aqui no ministério tem regras. Já muda. Então, para você continuar aqui, você precisa aceitar. Então, aí a gente fica uma dúvida. Aceitou Jesus ou vai aceitar a regra da igreja? Então, qual é a nossa regra aqui? Você não pode, esse cordão que você tem no pescoço, pode tirar. Essa calça comprida aí que você tem, pode tirar. Aí a pessoa fala, mas onde está na Bíblia que você pegar? Não. Aqui não é que está na Bíblia. É que você precisa vestir a camisa, tinha essa palhaçada, tinha que vestir a camisa do ministério, então tira esse seu brinco, você não pode mais pintar essa sua unha, só os homens podem pintar a unha de base, branca. A mulher não pode pintar as unhas, porque se for com um pouco mais forte, só a base pode pintar. Até nisso você vê hipocrisia. Até nisso você vê hipocrisia. Aí você fica perguntando, se eu aceitar Jesus ou a placa da igreja? Aí você fica naquele dilema. Poxa, eu gostei do lugar. E eu quero ficar por aqui. E acaba acatando essas regras. Aí não aceitou Jesus, aceitou a regra da igreja. Aí quando você vai procurar saber por que aquelas regras são colocadas ali, porque você não está na Bíblia. Aí você sabe de onde veio as regras deles? De onde eu vi na Assembleia de Deus, você sabe de onde veio a regra dessas proibições? Não está na Bíblia, com proibição. A Bíblia não está proibindo nada daquilo que eles proíbem lá. Sabe quem é que proíbe isso aí? Por respeito a quem? Não é a Jesus, eu garanto a vocês. É ao fundador da igreja. Aí porque eu questionei, eles falaram, olha, por respeito aos fundadores da nossa igreja, que colocaram isso como proibição, por respeito a ele, o cara já morreu, nem ossos existem mais dele, mas ele ainda continua agindo naquela igreja.
O espírito daquele fundador ainda continua agindo naquela igreja. E onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está o Espírito de Jesus? Onde é que está o Evangelho ali? Porque o respeito é o fundador. Não, o fundador não é nada. O fundador não significa nada. A única coisa que o fundador tem o significado dele é para Deus, que o que ele fez foi a obra e deixou o legado e pronto. Agora, endeusar o fundador, idolatrar o fundador e permanecer com as obras dele, isso aí não dá certo. Então, olha como a igreja primitiva classificava e escolhia as pessoas para fazer a obra. Que encontra aqui em Atos, capítulo 6, versículo 3, que foram escolhidos os diáconos. Olha o que precisava ter para ser escolhido nessa loucura que existe aí. Olha que a pessoa que fala aqui: mas os irmãos escolhei dentre vós 7 homens. Olha, primeira qualidade: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós consagraremos a oração e o ministério da palavra. Então, assim que se escolhia, tinha que boa reputação, que tem que ter bom caráter, não ficar devendo, e se dever, pague, não fofoque, não queira o mal do próximo, não haja de más intenções. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não significa necessariamente falar em línguas. É um dos erros que acontece muito nas igrejas fora, que acha que a pessoa só é cheia do Espírito Santo se falar em línguas. Não é. Ser cheio do Espírito Santo é você ter essa comunhão com o Espírito Santo, ou você aceitá-lo de todo o coração. Falar em línguas é um dom. Falar em línguas não. Você vai falar em línguas? Amém. Você vai falar em línguas. Isso é um dom que você busca como um dom de profecia. Se você ver lá os 9 dons que o apóstolo Paulo fala, tudo é uma busca. Você quer o dom de profecia, você busca. Deus me dá o dom de profecia. Tem um dom de cura. Deus me dá o dom de cura, dom de discernimento e dom de falar em línguas. Quem fala em língua é bom que esteja um intérprete para interpretar aquilo que você está falando. Porque quando você fala em língua, você edifica a si mesmo. E aquele que ouve, às vezes, se não tiver um intérprete, não está sabendo o que você está falando. A não ser que, às vezes, Deus te use de tal maneira que você fale em línguas que seja um idioma de um povo que você nem nunca aprendeu aquela língua, e aquele que está te ouvindo entende a mensagem. Isso também acontece, porque lá no dia do Pentecoste, aqueles quase 120 ali começaram a falar em línguas que eles não conheciam, mas que outros povos conheciam. Falavam língua de outras nações, no idioma de outras nações. Isso é um trabalho especial do Senhor. Então, tem que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Então, esses homens que fazem isso não têm sabedoria. Está tão claro aqui e fico fazendo esse teste. E o pior de tudo, que existe o opressor e o oprimido. Na Assembleia de Deus é assim. Por que eu estou falando mais da Assembleia de Deus? Porque eu acho que eu conheço bem. Aquele que oprime, ele está lá em cima, ele é opressor. O oprimido está aqui embaixo. É interessante que esse oprimido, ele admira o opressor. Que não admira Zé Ivanildo, que não admira Zé de Bezerra da Costa. Esses caras são admirados. Eles são admirados eles estão ali fazendo aqueles testes malucos, fazendo aquela jogadinha, e eles fazendo o teste aqui. E esse oprimido aqui admira o opressor, e quando ele consegue chegar no nível desse opressor, ele se torna pior do que esse opressor. Eu conheci pessoas que eram apenas diácono, humilde, mas sempre admirando o opressor. Aí subiu para presbítero, aí já foi mudando um pouco o caráter, ficou um pouco mais sério, achando que não devia conversar com muita gente. Aí chegou o evangelista, aí o nariz começou a empinar mais ainda, aí chegou o pastoral, aí ficou mais um pouco parecido com o opressor, aí deram um campo para essa pessoa trabalhar. Amigo meu que eu conheço, se eles me verem aqui, eles vão saber o que eu estou falando. E eles mudaram totalmente, ficaram pior do que os opressores que oprimiam eles.
Então, esse tipo de liderança não serve para a obra do Senhor. Mas eles acham que é por aí que se deve andar, é por aí que se deve prosseguir. Porque um verdadeiro líder, quando você tem conhecimento da palavra e você conhece realmente, você não anda por isso. Então, existem algumas qualidades que deve ter na vida do líder. Então, existem perguntas que a gente faz a pessoas que querem levar essa vida para ser líder não chefe. Então, você já eliminou alguma vez um mau hábito do seu caráter? Um líder precisa eliminar isso que ele tem como um mau hábito. Por exemplo, ele tem uma coisa do passado e quer conduzir, mas não conseguiu eliminar aquilo. Uma coisa que ele faz que é errado, ele chega a liderar um grupo, ele precisa eliminar aquilo. Porque tem líder aí, que eu já vi líder, que ele tem o mau hábito de pedir emprestado e não pagar. Pegar um livro do irmão e não devolver. Eu me lembro de um pastor da Assembleia de Deus de Madureira que pediu um livro emprestado para mim e eu emprestei para ele. Era Costumes e Cultura. É um livro difícil de encontrar. Agora que com a internet está mais fácil. No meu tempo era difícil de encontrar. Emprestei para o pastor. Quando eu fui buscar lá o livro, ele falou, não vou te devolver o livro. Ele falou, não vou te devolver o livro. Eu falei, não, eu só tenho esse livro, pastor. Não, esquece esse livro, eu não vou te devolver. Não, o senhor está brincando. Não, eu estou falando sério. Eu disse, não, pastor, eu preciso do meu livro, eu preciso estudar. E eu estou estudando sobre missiologia e aquele livro lá de costumes e cultura, tem muita coisa interessante sobre cultura. Eu disse, não, você pode ir embora, eu não vou devolver o seu livro. Mas é meu, pastor, eu não vou devolver. Não, pastor, o senhor está entendendo, eu preciso do livro. Não, vai embora da frente da minha casa. Ele me expulsou da frente da casa dele. Meu Deus. Né? Lá em Belém do Pará. Esse pastor vai saber que eu estou falando dele. Rua 2 de junho, só não vou falar o seu nome. Assembleia de Deus Madureira 2 de junho, lá em Ananideu, uma igrejinha pequena, sabia? Você vai saber o que eu estou falando. Então é isso que acontece. Então ele tem que eliminar esse mau hábito, esse mau caráter. Você eliminar, ele foi para pastorado, mas trouxe ainda isso na bagagem. Então a pessoa tem que entender, né? Você se controla quando as coisas vão mal? Ou você se controla quando as coisas vão mal? Porque tem pastor aí que quer descontar nos outros. Começa alguma coisa a dar errada, eu vi aí pastores que às vezes, quando ele não bate a meta, ele começa a brigar com a igreja. Vocês gostam de mim? Vocês gostam do que eu prego aqui? Se vocês não contribuírem, o pastor vai me tirar daqui. Porque acontece isso. Tem uma meta, tem um relatório. Quando eu fui convidado para ser um dirigente e automaticamente ia ser pastor, consagrar pastor e evangelista lá na Assembleia de Deus, eu falei, até o meu grande amigo, esse é um pastor de exemplo. Eu vou deixar uma coisa clara, não é todos os pastores da Assembleia de Deus aí em Belém que são safados. Tem muita gente lá, tem muito homem de Deus ali. Então esse pastor, eu faço questão de citar o nome, pastor Amaro, do setor 40, que não é mais do setor 40, não sei qual setor ele está, homem de Deus, ele me chamou para mim ser pastor. Eu falei, pastor Amaro, o senhor é um homem de Deus, mas eu não vou aceitar por causa do relatório, por causa dessa meta. E aí eu vou começar a cobrar para os irmãos dar de dízimo, oferta e tudo, e criar estratégia de cantina, e eu não quero isso. E ele falou, não, mas você é um conhecedor, dá para você fazer um bom trabalho. Eu disse, não, pastor Amaro, homem de Deus, e eu disse não para ele por causa dessas coisas. Então, se for para mim não controlar o mal, então não adianta. Você se controla quando as coisas vão mal. O líder que perde o autocontrole em circunstâncias difíceis, perde o respeito e confiança. Ele deve ser calmo durante as crises, flexível na adversidade e no desapontamento. Então é isso. Está dando tudo certo? Amém. O líder tem que ficar bem. Começou dando errado? Também tem que ficar bem. Foi desapontado? Tem que aceitar aquilo de boa e depois conversar. Alguém trouxe uma ideia, uma opinião, ele tem que ouvir a opinião para que a obra venha a crescer. O melhor para a obra.
Eu gosto muito desse ministério aqui na nossa Igreja Primitiva Amor Próprio, porque ele se ouve. Eu acho muito bom isso, a gente se ouve e vê o que é melhor para a obra do Senhor. Não é uma coisa de ego. Não é uma coisa de ego, não, eu sou pastor, eu vou pensar no seu caso. Aí depois, o pastor vê, eu vou pensar no seu caso. Ele chega lá na casa dele, quem vive do ego. Porque o ego tem um centro, o eu. Eu tenho que estar à frente, eu que tenho que ter da ideia, eu que tenho que ser, porque tem que começar por mim. Aí o pastor fica pensando, mas se eu pegar a ideia daquela irmã, se eu pegar a ideia daquela irmã, para quem vai os créditos? Vai para ela, então eu não vou receber a ideia dela. Eu vou fazer algo quase parecido e não fazer o que ela fez, mas um pouquinho diferente para dizer que foi eu que fiz, a ideia é minha. Tem gente que é assim, sabia? Tem líder não, isso é um chefe que pensa assim, ele vai pelo que ele pensa. Você pensa independentemente, embora eu use o máximo o pensamento alheio, o líder não pode permitir que os outros pensem por ele ou tomem decisões em seu lugar. Ok, isso aqui é mais sério. Decisões que o pastor precisa tomar, ele precisa tomar. Em uma situação que é mais delicada, numa situação de pecado. Ele não vai perguntar para uma outra pessoa, será que eu devo conversar com essa pessoa? Não, ele deve conversar com essa pessoa sim. Será que eu devo mostrar para essa pessoa na Bíblia do que ela fez está errada? Sim, ele como líder vai ter que mostrar na Bíblia que é assim. E aí na igreja, que é muito grande, tiver uma coisa que rolou no meio de campo, e aí ele vai ter que tomar uma decisão sim, e ver o que pode fazer. E não deixar para outro, porque tem pastor que já foi aí, que ele joga para a mão do outro. E depois ele diz que o outro que tomou a decisão errada. Eu me lembro aqui na Pedra do Oeste. Teve um dirigente que era Pedra do Oeste, eu nem lembro o nome dele. Eu fui lá uma vez no culto, quando eu fazia parte da Assembleia de Deus, com um presbítero, sentei no banco, ele não me chamou lá para frente, me ignorou. Depois eu fiquei de boa. Quando acabou a reunião, fui para casa. No outro culto que eu fui lá, só para conversar com ele. Porque como o culto tinha outras pessoas, visitantes lá. E eu fui para ele, pastor, eu quero conversar com você. Porque você, eu sendo presbítero, você não me chamou para... Nem que eu não faço questão de ir para o púlpito. Mas por falta de respeito da parte dele, eu tive que conversar. Ele falou, não, é porque o meu segundo não chamou você, ele que errou. Aí eu conversei com o segundo, que tinha um pontinho aqui na Jacarandá, ele falou, irmão, que cara de pau. Ele que falou para mim não chamar você lá para cima do púlpito, agora ele coloca a culpa em mim, para te ver, de duas palavras. Aqui no setor 26, o dirigente aqui da Pedra do Oeste. Não é o pastor Hugo, olha, não é o senhor não, pastor Hugo, o senhor é homem de Deus. É um outro depois de você. Né? Tem que deixar claro, que o pastor Hugo sim, que quando ele agora está no Ipiranga, não foi ele, foi um outro depois dele. Né? Então é isso. Então tem coisas que a gente precisa ver. Ó. Você é capaz de receber críticas objetivamente e permanecer firme? Você sabe transformá-la em benefício? Uma pessoa humilde pode obter benefícios de críticas insignificantes, até mesmo de maliciosas. Críticas. Dentro da crítica tem uma divisão. O crítico e o contestador. Vocês sabiam disso? Que dentro da crítica tem isso? O crítico é aquele que fala assim, Juliana, você está errada. Aí você, estou errado em quê? Você está errada nisso. E como é que eu faço? Você faz assim, 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 assim. O crítico é assim, ele te dá a solução para você resolver, e você vai e resolve, e fica tudo bem. Já o contestador é o seguinte, ele fala assim, Ivan, você está errado. Mas você está bom, estou errado em quê? Não sei, mas você está errado. Esse é o contestador, é o chato. É aquela pessoa que diz que você está errado, mas ele não sabe dizer que você está errado e ele não te dá solução para você resolver o seu problema. Esse é o contestador. Então, se aparecer crítico na igreja que critique, mas dê a solução para que haja seja construído e aquilo cresça, amém, que todo mundo seja crítico aqui. Agora, contestador é uma merda.
Contestador é uma coisa do capeta, porque ele só fica dizendo que não gosto disso, não quero que isso é assim, não dá solução para nada, só fica contestando, fica só falando e não dá solução para nada. Essa meia deveria estar de um lado assim, mas por quê? Não sei por quê, porque tem que estar. Essa cortina deveria estar virada do outro lado, mas por quê? Também eu não sei por quê. Eu só queria que ela ficasse assim, pronto. Contestador é uma coisa do capeta, meu. É porque se a gente não tiver cuidado com as pessoas, ela tira a gente da espiritualidade, né? E a gente tem que ter cuidado também com isso. Você é capaz de usar criativamente os desapontamentos? Alguém usa uma coisa contra você, em vez de você ficar com raiva, você usa aquilo para você crescer. E você vai embora. Tipo isso, você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu nunca quero fazer isso com ninguém. Olha isso. Sim, isso, né? Poxa, como é que me tratou assim? Eu nunca teria coragem de fazer isso com ninguém. E isso faz você crescer, você ir para frente. Né? E isso é bom, porque você cresce, você se desenvolve, você tem experiência daquilo que está acontecendo. Às vezes não é que eu tenho muita experiência, mas algumas vezes eu acho que eu tenho, porque quando a pessoa começa a falar uma coisa para mim, eu já sei onde a pessoa quer chegar. Eu olho assim, eu sei onde a pessoa quer chegar. Ou a pessoa quer aparecer, ou a pessoa quer se destacar, ou a pessoa quer me testar, ou a pessoa quer mostrar que sabe mais, e achando que eu sei alguma coisa, eu não sei de nada também, aí lasca tudo. Então, dava para perceber, no seminário a gente ficava admirado. Professor, quando a gente vai perguntar, eu já sei que você vai perguntar. Aí eu falava, como é que o senhor sabe? É porque eu falei para ele, antes de eu estudar, eu já penso todas as perguntas que alguém pode me fazer. Então eu estudo todas as perguntas, e quando vocês vão me perguntar, e para sorte minha, as perguntas de vocês estão dentro das perguntas que eu fiz. Então eu já sei a resposta, já antecipado. Então ninguém me pega assim desprevenido, não. Já está aqui, ó, tudo já na cachola. Eu não pergunto nada. Você é capaz de assegurar a cooperação e ganhar respeito e confiança dos outros? Ganhar a confiança dos outros é a melhor coisa. Isso é quem cria vínculo. Não é aquele pastor que cria nem chama de respeito, um autoritarismo, que tem gente que tem medo de falar com o pastor, você acredita? Eu tô tremendo para falar com o pastor. Então, é isso. Então, outra coisa também que além tinha comentado, a gente não vai deixar passar também. Tem pessoas que, em certo ministério aí, quando eu fui consagrado a diácono, a presbítero para a Assembleia de Deus do Ministério de Belém, tava todos os obreiros lá, aí o pastor chegou bem assim e falou bem assim, uma palavrinha que não me deixa calar. Há entre os irmãos, a gente fala quase assim, há entre os irmãos alguém que não seja dizimista? E se alguém disser, já era. É retaliação na certa. Já tira, pega, segura, pega a cabeça e joga lá fora. Porque ele fazia essas perguntas. Um tempo desse eu estava vendo uma loucura aí da Assembleia de Deus, não sei qual era o estado, que envergonhava. Olha, a nossa Bíblia tem 31.173 versículos. 31.173 versículos. Até eu, que tenho muitos anos de teologia, não consegui memorizar 31.173 versículos. E tinha lá o pastor Abraão, aonde é que está escrito não sei o que. O cara dizia, poxa, essa aí eu não estou muito bem lembrado. Fazia envergonhar os obreiros na frente de todo mundo. Que a pessoa às vezes não sabia, né? Então tem isso aí. Então o dízimo, assim, o que acontece? Na Assembleia de Deus é assim. Tudo é pago lá. Você sabia que tudo é pago lá? Para você ficar na frente do cargo, se você não for dizimista, você não fica na frente do cargo do círculo de oração, você não fica na frente do cargo do professor da escola dominical, você nem senta no púlpito. Você tem que ser dizimista. Se você não for ser dizimista, na Assembleia de Deus, se você não for dizimista, você nunca vai ser um diácono, você nunca vai ser um presbítero,
Nunca vai ser. Acontece de alguém ser consagrado a não ser um dizimista fiel por causa da amizade de alguns pastores que passam pano. Mas se eles souberem lá, porque eu não era um dizimista como eles queriam que eu fosse. Então, por amizade de alguns pastores, eles passavam o pano para mim e eu fui consagrado. Por quê? Por causa dessas coisas. Então, para ser professor da escola dominical, tem que ser dizimista. Para ter algum cargo na igreja, tem que ser dizimista. Então, é meio que a pessoa... Nos últimos anos, eu me lembro, né, te pegaram tanto no teu pé para você ser dizimista, que foram tirando você dos cargos para você ser dizimista impor mesmo que você desse, porque, né, fizeram isso porque pensavam que você ia ser dizimista. Sim. E como você não foi, chegou um tempo que eles pegaram mesmo firme. Pegaram pesado. Eu lembro muito bem dessa parte. Sim, a Lene tá aí, a prova aí. Eles pegaram meu pé. Eu falei uma vez pro... Ele não tá mais no Mistério de Belém, graças a Deus, está na Batista. Deus abençoe ele. Não vou falar o nome dele. Ele chegou para mim assim, Johnny, você precisa ser dizimista na integralidade. Ou seja, se você recebe 1.000, você dá 100. Eu digo, ok. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de 100, eu vou dar 50 reais, eu como uma cesta básica, eu dou para o necessitado, e 50 eu dou para vocês. Ele falou, não, aí não é dízimo, aí é oferta. Porque se 10% de 100, não, de 1.000 é 100, então você tem que dar 100 e não dá 50. Aí não é mais 10%. E eu, tá bom então. E se eu quiser dar 150? Como diz, você recebe? Sim. Vocês perceberam? Para me dar... Você quer mais? Pode. Pode. Eu falei, então não é dízimo. Eu falei para ele, então não é dízimo, porque se eu der 150... Acima do dízimo, né? Passou acima do dízimo, passou acima de 10%, né? Então, você percebeu que você... Ficou tudo sem jeito para quem não percebeu. Vê só que você percebeu. Que quando eu falei que eu ia dar 50 e não 100, você falou que era oferta. Mas se eu der 50 a mais, pode ser dízimo, mas não é oferta. Então é oferta, uma oferta alçada, mas é oferta. Te ver, é tudo muito pela lógica deles mesmo. Então, eu vou trazer um estudo sobre dízimo aqui. Vocês vão perceber, o dízimo, na realidade, é o seguinte. No Antigo Testamento, o dízimo é um mandamento. Era um mandamento por quê? Porque o povo de Israel, ele precisava sustentar algumas pessoas com esse dinheiro. Que era a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi tinha os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Eles precisavam ser sustentados. Então, as outras tribos, que eram as 11, e a tribo de Levi que não teve terra, essas tribos deveriam sustentar a tribo de Levi. Então, Deus criou um mandamento no Antigo Testamento para eles darem esse dízimo para sustentar essas pessoas. No tempo da graça, continua mandamento? Não. Continua como um ato de fé e amor. Você não é obrigado a dar. Lá no Antigo Testamento era obrigado a dar. Era obrigado. Era tão obrigado a dar que se a pessoa não desse, Deus às vezes via que havia a avareza daquela pessoa e que não queria ajudar o seu irmão que precisava, porque a tribo de Levi necessitava desse dinheiro, necessitava dessa ajuda. Então, se eu não ajudar aquela pessoa que está com fome, aí Deus ia ter comigo. Aí Deus ia ter comigo. No tempo da graça, tudo mudou. Jesus nunca deu uma só instrução para o seu discípulo dizendo que o dízimo era obrigatório. Nem os apóstolos. Só que no tempo da graça, isso se tornou um ato em que você faz de coração. Se você não fizer, você não vai perder a salvação. Se você não fizer, você não vai devorador na sua casa, como dizem. Que esse devorador, eles pegaram um gafanhoto, que lá em Joel fala que era migrador, cortador, devorador e destruidor, que era 4 fases de um gafanhoto. O gafanhoto passava por essas fases, tinha só perninha,
e era menor, depois ele tem uma fase que começava a ter asa, tinha uma fase que ele começava a se reunir em grupo, tinha uma fase que eles começavam a ir para outros lugares para fazer a devastação, né? Então era a fase do gafanhoto. Então, devorador era uma fase desse gafanhoto. Tinha uma fase que ele era só cortador, ele só cortava. Tinha uma fase que era migrador, ele estava migrando de um lugar para o outro. E uma fase que era destruidor, que era pior do que o devorador. Mas eu não sei o que deu na cabeça do povo, que eles pegaram só o devorador. Isso foi nos anos 70, como se chamava de batalha espiritual. Aí pegaram esse devorador, que era uma fase do gafanhoto, e espiritualizaram para um demônio. E pegou e deu certo. Foi digamos assim, uma invenção de marketing tão forte que o povo ali começou a dar dízimo por medo, com medo do devorador. Aí mudou totalmente o sentido de se dar dízimo. O dízimo tem que ser por amor, por espontânea vontade, sem pressão, sem obrigação. Você sente, você vê a necessidade, você dá, e você precisa ver aquele seu dízimo sendo usado para uma causa justa também. Agora imagina você dar o dízimo aqui na igreja primitiva e você veio com uma Ferrari, mano. Você anda, pibi, e aí, igual, tudo bem? Aí o papel olhando pra mim assim. Eu que dou o dinheiro para ser abençoado, esse vagabundo que é abençoado, tá com uma Ferrari. Aí você, ei, vamos lá em casa tomar um café com a Juliana, traga os seus filhos, seus 10 filhos. 10. Poxa, é 12? 10 filhos, foi demais, né? Essa pessoa vai ser Foi mal. 10 filhos não. Então acontece, aí chega lá e vê uma mansão. Caramba, quero trabalho em quê? Nada. Só com o dízimo de oferta dos irmãozinhos. Então, são essas coisas que não entram na minha cabeça. Eu vou falar uma coisa aqui para finalizar a aula aqui. Tem outras coisas aqui, mas vou finalizar a aula que já passou, já 8 minutos. Vocês sabiam, tem Silas Malafaia, tem Bispo Macedo. Eu estou falando aí porque são pessoas públicas, são conhecidos. Tem uma pesquisa que diz que aquele do chapéu, Valdomiro, e não sei se tem coloca o R. Soares também, não sei. Diz que só a riqueza, os bens materiais que essa pessoa tem aqui no Brasil, que eles têm de patrimônio, dava para resolver a pobreza no Brasil. Só os bens materiais que eles têm. Mas aí, para que toda essa grana que eles têm? Para quê? Eu sempre falo que se você tiver além do que você não precisa, esse além do que você não precisa é por direito do necessitado. Deus te dá um pouquinho a mais para sobrar para você ajudar o próximo. Agora, como é que a pessoa tem um pouquinho a mais e não ajuda o necessitado, não resolve a vida de muita gente, não realiza sonhos de muita gente e diz que é homem de Deus, que diz que é mulher de Deus, que tem também muitas pastoras ricas por aí. Então, eu acho que, como a gente está falando de liderança, essas pessoas não podem ser consideradas um líder de verdade. Pode ser considerado um líder de verdade no sentido natural do mundo. Só pensa neles, só fazem para eles e assim continua. E nós aqui que servimos ao Senhor e servimos a palavra, a gente tem um lema aqui para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É isso. Se resume todo o mandamento, se resume todas as coisas e fica dentro da vontade de Deus, porque quem falou isso não foi Paulo, quem falou isso não foi Pedro, quem falou isso foi Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Só isso, só isso. Esses são os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou. E quais são o pecado, o maior pecado contra o mandamento? É não fazer isso. É você não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o seu próximo ou ajudar o seu próximo a si mesmo. Quando você não faz isso, você comete os maiores pecados. O maior pecado é esse. Agora, quando você faz isso, você fica de acordo com a palavra do Senhor, você cresce espiritualmente e as coisas dão certo para você. Que Deus abençoe a todos. Eu passo aqui novamente aqui para o meu pai para finalizar a escola dominical. E há alguma dúvida ainda ou está tudo certo aí? Tudo certo. Tudo certo, né?
Se vocês quiserem trazer outros temas aí para a gente comentar aqui e conversar juntos, é bom. Vemos um exemplo que Jesus deu para nós. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o João Batista, ele foi batizado, no mesmo momento que saiu da água, o Espírito Santo veio sobre Jesus, com uma bomba, e a voz de Deus disse: esse é meu filho amado e que tem alegria nele, me comprado. Jesus saiu da água, não foi pregar o Evangelho, não foi anunciar seu reino, ele foi conduzido para o deserto. Jesus era o Filho de Deus. Não era preciso passar por essa fase, não era preciso passar por esse teste. O teste de Jesus sair da água batizado, ele ia pregar o Evangelho, curar os enfermos, mas ele passou pelo deserto. Ficou no deserto. E lá no deserto foi tentado, não por um demônio simples, demônio fraco não. O demônio que tentou Jesus foi um demônio forte. O demônio que sabia toda a palavra de Deus. O demônio, aquele demônio que tentou Adão e Eva, o mesmo demônio tentou Jesus no deserto ali, né? Ele rondou muitas vezes, olhou para Jesus e estava observando Jesus. E ele esperou uma ocasião para que Jesus fracassasse alguma coisa e para entrar em ação, Jesus. Quando a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites Jesus jejuou, aí Jesus teve fome. Aí, esse momento, ele aproveitou a oportunidade, a chance de oferecer para Jesus algo para que Jesus entrasse em tentação, né? Fracassasse sua missão, né? Mas Jesus estava fortalecido no deserto. É por isso que nós devemos aprender do deserto. No deserto você não vai morrer, não. No deserto você vai aprender. É a escola de Deus no deserto. Tem crente que não é no deserto. O que é o deserto, irmão? É consagração, jejum, né? Palavra. Isso aqui é o deserto que você vai passar, irmão. Você tem que quebrantar sua carne, quebrantar seu eu, para você entrar naquilo que Jesus quer na sua vida nessa terra. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele foi preparado ali, irmão. E como eu disse, eu não quero tomar todo o tempo. Quando, na primeira ocasião, quando o diabo, ele tenta nós, irmão. Tentação não é pecado, irmão. Mas ceder a tentação, você peca. Né? Você é tentado de toda maneira, mas se você ceder à tentação, você pecou diante de Deus. Né? Então Jesus foi tentado ali pelo diabo. E quando ele disse, só uma vez, só um teste que ele fez, quando ele viu o diabo, viu que Jesus estava com fome mesmo, aí foi oferecer, olha, essa pedra come, essa pedra de pano come, porque tu precisa alimentar teu corpo. Né? Não só de fome viverá o homem, mas só da palavra de Deus. Né? Então o homem tem que viver da palavra de Deus. Né? Então Jesus venceu pelo diabo, as 3 etapas Jesus venceu o diabo. Nós temos que vencer o inimigo, o demônio que está tentando nossa vida, para nós deixar fracassar, para nós deixar o caminho do Senhor, para nós enfraquecer na fé, né? Por isso que nós temos que dizer, Senhor, acrescenta minha fé. Não podemos dizer aumentar minha fé, não. Senhor, acrescenta minha fé, Senhor, mais e mais, para vencer essa circunstância, vencer essa tentação. É isso, para que você... Então, o discípulo, ele passava 3 anos, como o João falou. Jesus nunca mandou eles pregar a palavra. Vou pregar, não. Eu não estava preparado. Por 3 anos o ministério de Jesus Cristo foi preparado. Se preparou, 3 anos, Jesus subiu ao céu, e ele disse, ó, agora esperar a promessa do Pai. E ele esperava para a promessa e foi batizado com o Espírito Santo, com fogo, né? E aí então Pedro começou a pregar a palavra. Que naquele momento, que a pregação de Pedro, 3.000 almas aceitaram Jesus. Então, é por isso que nós temos que ter um preparo espiritual na nossa vida. Não podemos ir assim, de qualquer maneira, não. Aí, como o Ivan aceitou Jesus, agora você tem que agora dedicar na palavra, viver na palavra, orar, consagrar sua vida, para você ter um preparo no deserto de Deus, para que você seja um grande pregador na palavra, que você pode ser um grande pregador, tenho certeza absoluta. Né? Então você tem que estudar a palavra, ler a palavra, meditar a palavra. Não é só ler, meditar. Né? Porque você não vai ler a Bíblia
Como você lê outra revista assim, não. Você tem que ler meditando e absorvendo assim, uma palavra que entra no coração. Não é isso? Então você tem que decorar um versículo, decorar. Né? Você decorando o versículo, aí estende na sua mente. Que Deus abençoe. Hoje é o culto, hoje é domingo, tem o culto da família, né? Deus te abençoe na vida, para que possamos fazer algo de Deus. Vamos de pé, vamos orar, entregar nosso pequeno jejum, né? Sempre aproveitam nesse caminho, jejum. Aí você pode depois, olha, tem jejum integral, parcial, né? Integral. Jejum integral, que você pode acordar de meia-noite diante, você jejuando, você dorme. Tem um irmão que sempre, o irmão assim, quando foi 11 horas da noite, aí tempo da vigília, disse, irmão, não vou comer mais nada, eu vou jejuar. Mas você vai dormir? Vou dormir, mas então você não está jejuando. Porque o jejum, depois que você se acorda, quando você pode comer, não tem problema você comer essa merenda, esse lanche, você pode comer e dorme. Quando você se acordar, aí começa o jejum. Porque se você não vou comer, não vou dormir. Não, o jejum começa assim, irmão. Se você, 4 horas da madrugada, você acordou, você vai jejuando. O jejum integral, você não bebe água, não come nada não. Você lê a palavra, canta o hino, da harpa, louva a Deus e ora a Deus. Aí entrega jejum. Senhor, entrega o meu jejum agora. Senhor. Aí esse jejum é integral diante de Deus. Para que Deus possa. A Bíblia diz que no Salmo 51, verso 17, assim, o sacrifício agradável a Deus, são o coração quebrantado, o espírito quebrantado, compungido, Deus não desprezará. Então, eu sou um sacrifício diante de Deus. Aí vocês pedem diante de Deus jejum. 10h48, aí você vai oferecer, eu vou oferecer o meu jejum já. Eu vou tomar café, comer pão, beber água, né? É bom beber água, mas depois que você bebe água depois, tá bom? Agora, jejum parcial não, você pode beber água, beber café, você está consagrando diante de Deus um jejum parcial. Você está jejuando diante de Deus, mas é uma consagração parcial diante de Deus, tá bom? Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, neste instante, neste momento, meu Pai, rogamos pedindo tuas bênçãos gloriosas na nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, teus filhos, Pai, que chegaram até aqui nesta manhã. A irmã Fernanda, meu Deus do Pai, a missionária Fernanda, a missionária Lindalva, o seu Ivan, meu Pai, Deus, a Juliana, Pai, o Davi, meu Senhor Glória, Deus, meu Pai, oh Deus eterno, meu Deus, meu Pai Celestial, o João e a mim, Senhor Pai Celestial, Deus, meu Pai, esse jovem, Senhor, está aqui também, meu Pai Celestial, meu neto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe grandemente, poderosamente, Pai, aceite o nosso sacrifício com aroma suave na tua narina, com holocausto santo, agradável na tua santa presença, Pai, que chegue diante da tua presença, Pai Celestial, que eu possa agradar a cada um de nós nesta manhã, meu Pai, e abençoe, Pai Celestial, os teus filhos abundantemente, Pai Celestial, com a tua palavra, Deus, tu é poderoso, Pai, para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos, imaginamos, Senhor, e pensamos, Deus, porque gera o teu bem em nossa vida, Pai. Deus, é sempre nesse momento, entrega a tua palavra, entrega o nosso jejum, nosso pequeno sacrifício, que seja suave, Pai, e agradável em tua presença, Pai. Abençoe esse culto desta noite, Pai, tu possa abençoar, salvar a alma, libertar a vida, batizar crente com o teu Espírito Santo, trazer um renovo, trazer um dom espiritual, meu Pai, em nossas vidas, Pai Celestial. Deus, meu Pai, nós dependemos de Ti, Pai, para todas as nossas vidas, Pai, e nós precisamos de Ti mais e mais. Amado querido Jesus, abençoa meu lar, minha casa, minha família, meu familiar, meus parentes, abençoa a igreja primitiva, amor ao próximo, meu Pai, as crianças, os adolescentes, os jovens, as irmãs, meu Pai, os obreiros da casa, Pai Celestial, os irmãos, meu Pai Celestial, membro congregado, Pai, Deus abençoa cada um, meu Deus, nesta manhã, meu Pai, e apresente
diante da tua presença gloriosa e poderosa, Pai. Rogamos e pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus, que vive e reina eternamente para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos para sempre. Amém. Que Deus abençoe você também, que está na live, nessa transmissão da internet. Deus abençoe grandemente sua vida. Amém.